Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, comunidade. Que alegria estarmos reunidos aqui na nossa casa de oração. No último dia 30 de abril, nós reunimos aqui nessa casa alguns formadores da nossa comunidade, mas o pessoal que trabalha de um modo ativo na linha de frente da comunidade, na evangelização e no pastoreio. E nesse dia 30 de abril, nós começamos a tocar uma temática muito cara para esses dias. Nós começamos a refletir algo que acaba tocando a respeito da masculinidade e da feminilidade. Tanto que o título ou o tema que nós demos àquele encontro é Homem e Mulher os criou. Nós vamos começar o dia de hoje como uma continuidade deste encontro, exatamente com essa mesma temática, Homem e Mulher os criou. Recapitulando algumas coisas que nós vimos aquele dia, refrescando a memória daqueles que estavam aqui e trazendo os que chegaram hoje para o mesmo caminho de reflexão. A base, ou o material que nós estamos utilizando de base para essa reflexão, é a Teologia do Corpo de São João Paulo II. A Teologia do Corpo de São João Paulo II. São João Paulo, ele nos ensina que o corpo humano não é apenas biológico, mas o corpo ele é também teológico. Isso significa que o corpo humano, ele fala a respeito de Deus. Ele aponta para Deus e para o sentido da vida. Leandro, mas como exatamente os nossos corpos falam a respeito de Deus? Ele nos ensina que isso se dá, sobretudo, através do mistério da diferença sexual, homem e mulher. E o chamado que Deus faz a dois se tornarem uma só carne, matrimônio. Entendamos isso. O livro do Gênesis, desde o primeiro capítulo, narra para nós a ação criadora de Deus. À medida em que nós vamos percorrendo os versículos do primeiro capítulo, nós vamos observando a ação criadora de Deus. E à medida em que Deus cria, Ele olha para aquilo que Ele fez e diz: isso é bom. Tudo aquilo que existe em si mesmo é bom. À medida em que nós vamos caminhando pelos versículos de Gênesis, nós chegamos então no ápice da criação. Deus realiza a sua obra-prima. Deus cria o ser humano. Deus olha para si e cria o ser humano. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ao observar a criatura humana, Deus agora vai dizer: isto é muito bom. A palavra nos revela então que existe uma diferença clara entre o ser humano e as demais criaturas visíveis. Há uma diferença clara entre o homem e os animais, os vegetais, os minerais. A diferença é que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas exatamente o que isso significa? Uma palavrinha exprime toda essa diferença. A palavra pessoa. Diferentemente dos animais, dos vegetais, dos minerais e de todos os outros seres visíveis, nós somos pessoa. E o que é que nós, pessoas, homem e mulher, o que é que nós temos que os animais e os outros seres visíveis não possuem?
essencialmente liberdade. O homem é uma liberdade para amar. A mulher é uma liberdade para amar. O homem possui características distintas à da mulher, mas assim como o homem é uma liberdade para amar, a mulher também é uma liberdade para amar. E os dois são chamados por Deus para serem complementares, para se unirem. Eis o projeto de Deus, narrado no primeiro livro da Sagrada Escritura. Diante disso, nós estamos então sendo mergulhados no mistério da aliança. Eu e você fomos criados por Deus para viver uma aliança. Nossa, que coisa estranha. Quando eu ouço a palavra aliança, a primeira coisa que me vem em mente é a aliança de casamento. Mas é exatamente isso. Nós fomos criados em primeiro lugar para um relacionamento de amor com Deus, um casamento eterno com Deus. E a nossa segunda grande vocação é uma aliança, um relacionamento de amor com o outro. E essa relação de amor com o outro é expressa na Sagrada Escritura, sobretudo na relação matrimonial de Adão e Eva. Falando em matrimônio, é fundamental pontuar que o matrimônio proporciona uma real vivência do amor. O amor ágape, o amor de doação. Quando um homem e uma mulher se unem num casamento, acontece uma autêntica doação. O homem partilha com a sua esposa os seus pensamentos, os seus projetos, os seus sonhos, as suas capacidades, os seus talentos e até mesmo o corpo humano deve ser partilhado. E a mulher faz o mesmo. Há uma partilha, inclusive, dos corpos. Veja então como o corpo humano, como o sexo dentro do casamento, dentro do matrimônio, nos fala a respeito de amor. Aponta diretamente para Deus, que é amor. Leandro, mas talvez ainda não esteja para mim tão claro. Como assim o sexo, a sexualidade no matrimônio, aponta exatamente para Deus? É simples. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando esteve conosco, nos revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Pai eterno, que eternamente ama o seu Filho tão eterno quanto Ele. E esse elo de amor que os une é o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou que existe, portanto, uma primeira pessoa divina, a pessoa do Pai. Ele é a segunda pessoa divina, o Filho. E a terceira pessoa divina é o Espírito Santo. Ora, o Pai não é o Filho. O Pai é distinto do Filho. O Filho não é o Pai. O Filho, ele é distinto do Pai. Nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho. O Espírito Santo também é distinto do Pai e do Filho. Mas essas três pessoas vivem uma perfeita comunhão ao ponto de ser um único Deus. Esse é um mistério da Santíssima Trindade. Quando nós olhamos então para o matrimônio, para o amor esponsal, para o sexo dentro do casamento, nós encontramos nisso uma grande imagem, um grande sinal de Deus. Em que sentido? Nós temos uma pessoa, no caso, um homem, que é distinto de uma segunda pessoa, no caso, uma mulher. E os dois se unem em amor.
Não estou dizendo em hipótese alguma que o homem ou a mulher sejam Deus, não é isso. Mas que a relação matrimonial dos dois é uma grande imagem que aponta para Deus. Diante disso, nós podemos afirmar que o ser humano ele é a imagem de Deus, não apenas sozinho, não apenas isolado, mas ele é efetivamente a imagem de Deus através da comunhão de pessoas. E um lugar especial para se viver a comunhão de pessoas é o matrimônio desejado por Deus. Com tudo isso e muito mais, São João Paulo II nos ensina a acolher os nossos corpos, a aceitar os nossos corpos, a nossa sexualidade como um dom de Deus e a compreender que os nossos corpos, a nossa sexualidade nos aponta para Deus. É um sinal do próprio Deus. De um modo bem sucinto, bem resumido, nós abordamos isso no último dia 30. A partir daqui, nós vamos aprofundar nessa reflexão. Irmãos, o X da questão, o problema, é que hoje em dia, quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, para as mais diversas criaturas, muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para as criaturas e perceber que elas, de algum modo, apontam para Deus, falam a respeito do Criador. Exatamente essa é a dificuldade apresentada por São Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos. Transferindo isso para a questão da sexualidade, hoje em dia, muitas vezes, nós olhamos para os nossos corpos, olhamos para a nossa sexualidade e nós temos dificuldade de perceber que a nossa sexualidade aponta para Deus, fala a respeito de Deus. Muito pelo contrário. Parece que a nossa sexualidade fala de qualquer outra coisa, menos de um amor que nos conduz para o céu, de um amor eterno. O que acontece é que nós, humanidade, estamos doentes. Nós, humanidade, estamos doentes por causa do pecado. Façamos aqui uma analogia com a nossa doença física. Sabe quando você está com aquela gripe pesada, aquela dor no corpo, um tanto de febre, largado no sofá de casa? Quando a gente está com uma gripe muito forte, nós costumamos dizer que a gente fica com a boca ruim. O que acontece? A nossa esposa faz aquele bife gostoso, com batata frita, que a gente sempre ama aquilo, com a saladinha de couve. Mas quando a gente está doente, a gente percebe que ela está fazendo aquilo e logo diz, mas parece que o meu corpo, a minha boca hoje não quer bife, não quer batata frita. No máximo que a gente aceita é uma sopinha sem graça. Que coisa estranha, né? Quando a gente está doente, a gente deixa de lado aquilo que é muito bom e, entre aspas, se contenta com uma sopinha. Em certo sentido, é exatamente isso que tem acontecido com a humanidade. A sexualidade é um dom maravilhoso de Deus. A sexualidade possui uma força imensurável dentro de nós, que deve nos apontar para o amor em relação ao outro, que deve nos impulsionar para Deus. Mas porque nós estamos doentes, nós deixamos de lado a parte boa da sexualidade, que é a sexualidade vivida no amor ágape. E nos contentamos, entre aspas, com uma sopinha, com a sexualidade vivida de qualquer forma, uma sexualidade vazia, sem o amor ágape. O nome técnico que a igreja dá para essa doença
da sexualidade em termos espirituais é luxúria. A doença espiritual ligada à sexualidade é a luxúria. E o que é exatamente a luxúria? Senão o desejo sexual e a vivência da sexualidade fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus. A luxúria é, portanto, no campo da sexualidade, a busca da autossatisfação. Tratar essa doença para nós é algo fundamental em todo o tempo da igreja. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que para nós, comunidade javenice, nesses dias é fundamental tratar essa doença. Por que nesses dias é fundamental? Porque nesses 2 anos de caminhada, o Senhor tem nos inspirado com uma palavra profética, que está lá na carta aos Romanos, capítulo 13, dos versículos 11 ao 14. Uma palavra que nós temos refletido intensamente. Já é hora de despertar. E você deve ter percebido que ali no versículo 13, o Senhor nos alerta a respeito de uma série de pecados. O Senhor traz uma listinha de 6 pecados e uma dupla de pecado no meio desses 6 pecados. É uma dupla de pecado que são justamente 2 dimensões da luxúria. Se nós fôssemos tomar a palavra na língua original, no grego, nós íamos nos deparar com as expressões gregas assélia e kiutei. O que significa isso? A assélia pode ser traduzida como lascívia, como falta de pudor, como indecência sexual. E a expressão kiutei, por sua vez, é uma expressão cuja sua raiz está ligada a leito, a cama. Trata-se do pecado de ter o leito manchado, um matrimônio manchado. Trata-se, portanto, da vivência sexual fora do plano de Deus. O Senhor está batendo a porta da comunidade javenice e dizendo: ei, prestem atenção, a doença da luxúria está tomando a humanidade, mas vocês fazem parte também da humanidade e essa luxúria vai adentrando dentro da comunidade. Eu quero curar vocês dessa doença. É um tempo de graça para vocês. E eu desejo que vocês sejam também meus ministros de cura, para a cura de tantas outras pessoas. Não é à toa que o Senhor Deus está nos alertando a respeito da luxúria. O pessoal que trabalha aí com atendimento sabe o quanto isso é uma realidade muito clara, lá fora, mas também no nosso meio. Fechando o nosso parênteses, voltando aqui para nossa reflexão. Sabendo então que existe uma doença terrível e que ela é a luxúria, nós agora então devemos fazer a seguinte pergunta: como é que o doente deve se portar? Como é que o doente deve se portar perante a sua doença? Como é que deve se portar aquele que contraiu a doença da luxúria? Para responder essa pergunta, nós vamos contar com o auxílio da nossa mãe igreja, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1502. 1502. Porque aqui nós temos uma clara instrução de como é que deve se portar aquele que tem qualquer tipo de doença. E nós vamos trazer isso para o campo da luxúria. Então vamos lá. Parágrafo
1502. Nossa mãe igreja diz assim, completamente apoiada na Sagrada Escritura: o homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz sua queixa sobre a enfermidade, como está escrito no Salmo 38. E é dele, o Senhor da vida e da morte, que implora a cura, como nós encontramos em Isaías 38. A enfermidade se torna caminho de conversão e o perdão de Deus dá início à cura, como encontramos no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Perceba com isso que a primeira coisa que a nossa mãe igreja está nos instruindo é que o doente, ele deve se voltar para Deus. Deus é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que dá a vida. Dele provém toda a saúde do corpo, da mente e da alma. Ele é o Senhor que dá a vida. Disso, a igreja nos conduz a deduzir uma seguinte coisa: se nós devemos procurar a Deus, que é o médico dos médicos, então toda doença é, no fundo, uma oportunidade de conversão. Eu devo me voltar ao médico, me voltar para Deus. Olha a visão positiva da doença. Cada doença é uma oportunidade de conversão para nós voltarmos para Deus. E curiosamente, a igreja nos ensina que o início da nossa cura, do nosso tratamento, se dá com o perdão de Deus. O início de toda a cura se dá com o perdão. Entendamos isso com outra analogia. Vamos imaginar que aconteceu pelas estradas afora um acidente e o médico do SAMU chega para fazer os primeiros socorros. E aí ele percebe que é um acidente grave, tem um homem ali muito ferido, muito machucado. Mas aí o médico observa também que ele bateu a cara, machucou a região do queixo, arrancou alguns dentes no meio da batida, e o médico fica preocupado com isso. Por favor, quem estiver aqui me ajude, vamos encontrar os dentes que caíram da boca dele, porque pobre coitado, como é que ele vai viver banguela? É muito ruim, gente. E aí o sujeito está com sangue jorrando pelas pernas, pelo quadril jorrando sangue, e o médico preocupado apenas com o dente que o sujeito perdeu. O que nós diríamos para esse médico? Você está doido, meu? A primeira coisa que você tem que fazer é estancar o sangue, senão esse homem vai morrer. O que adianta ter dentes saudáveis se ele estiver morto? A primeira coisa que um médico faz num acidente é estancar o sangue. Cuidar daquilo que é mais importante. É exatamente isso o princípio de toda a nossa cura. Aquilo que existe de mais importante para ser curado no ser humano é exatamente o pecado. Por isso, o primeiro remédio para toda doença é o perdão do pecado. Esse mesmo parágrafo do Catecismo, 1502, ainda continua dizendo, tarefa de casa depois, acompanhe lá na sua casa. Diz assim a nossa mãe igreja: Israel, o povo de Deus, chega à conclusão de que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal, que a fidelidade a Deus, segundo sua lei da vida. Como diz o livro do Êxodo, porque eu sou o Yahvé, aquele que te restaura. E termina dizendo, o profeta Isaías entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros.
finalmente Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. O povo de Deus, os cristãos, nós, igreja, somos aqueles que reconhecemos que toda doença tem alguma ligação, direta ou indireta, com o pecado. Como é que nós devemos entender isso para não incorrer em erros? É simples. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando viviam no paraíso, tinham uma vida plenamente saudável, corpo, mente e alma. Eles não conheciam a morte. Deus não nos fez para a morte. Eles não conheciam sequer algum tipo de doença, porque estavam unidos ao Senhor, aquele que dá a vida. Mas quando Adão e Eva rompem um relacionamento de amor com Deus, fogem da presença de Deus por causa do pecado, então eles vão agora experimentar das mais diversas doenças, inclusive da morte. Por causa disso, nós podemos dizer que todas as doenças que existem, no fundo, elas têm uma consequência única, que é o pecado. Além da nossa mãe igreja pontuar essa realidade, ela traz para nós esperança, uma dupla esperança. A primeira esperança é em relação ao sofrimento, como nós acabamos de observar. Nós, quando estamos doentes, nós sofremos de algum modo. Mas o sofrimento diante de Deus, ele não é vazio. Muito pelo contrário, o sofrimento pode ser para nós redentor. Pode ter para nós um sentido de salvação. Olha a esperança em relação ao sofrimento. E a segunda grande esperança que a Mãe Igreja nos dá, é que ela vai nos dizer que todos nós seremos perdoados, todos nós seremos curados. Uau! Todos seremos perdoados. É exatamente isso que Jesus veio trazer para a humanidade. Ele veio perdoar todos nós. Ele continua nos perdoando. E todos seremos curados. Muitos vão experimentando a ação curadora de Deus ao longo da vida. E nós sabemos que a plenitude de toda cura, física, mental e espiritual, se dará na ressurreição dos corpos na vida eterna. Entendido isso, que a nossa Mãe Igreja nos ensina, nós vamos agora então trilhar exatamente o caminho proposto pelo catecismo. Façamos o seguinte exercício. Nós queremos agora então pegar a humanidade doente e trazer a humanidade para o hospital do Senhor. Colocar a humanidade que contém a doença da luxúria diante de Deus, para que a humanidade comece um processo de conversão, para que a humanidade experimente o perdão do pecado e, claro, para que a humanidade experimente a cura e se encha de esperança. Vamos então ao médico, que é Jesus. Tome comigo a sua Bíblia. Nós vamos nos encontrar com o médico na palavra. Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 27. Mateus, capítulo 5, versículo 27.
Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vamos repetir esses 2 versículos. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. São João Paulo II afirma que estes 2 versículos são chave para a compreensão da teologia do corpo. E de um modo muito especial, essa passagem é chave para a compreensão da cura da luxúria. Estes versículos que nós acabamos de ler, eles estão situados dentro do grande Sermão da Montanha. E aqui no Sermão da Montanha, Jesus está trazendo para nós uma revisão fundamental do modo de compreender e vivenciar a lei antiga. Vamos lá. É muito significativo as palavras que antecedem esses versículos. Porque Jesus ele vai nos dizer que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio completar a lei, trazer a plenitude da lei. E diz ainda mais, ele diz que aquele que vivenciar aquilo que ele ensina e ensinar aquilo que ele ensinou, este será grande no reino dos céus. Isso é muito significativo para nós. Nós que estamos aqui devemos buscar mais do que nunca vivenciar aquilo que ele está ensinando, e nós devemos também ensinar as pessoas através deste ensino de Jesus. O que é exatamente que Jesus está ensinando? O que é que Jesus faz aqui com as suas palavras? Jesus está diante da humanidade doente. Nós estamos tratando aqui, no caso, a doença da luxúria. E Jesus está, então, trazendo um diagnóstico da doença, diagnosticando que a humanidade possui a doença da luxúria. Como é que Jesus faz isso? Jesus ele faz isso apontando para 2 mandamentos do Antigo Testamento, da lei antiga, do Decálogo. Jesus aponta primeiramente para o 6º mandamento do Decálogo: não cometerás adultério. Mas indiretamente, Jesus também aponta para um 2º mandamento, o 9º mandamento do Decálogo, porque Jesus ele fala a respeito de cobiça. E existe um mandamento que está ligado à questão da sexualidade, que fala de cobiça: não cobiçarás a mulher do próximo. Nem o homem, bem lembrado. Perceba com isso que Jesus está unindo os 2 mandamentos, porque ele diz assim, quem olhar para uma mulher desejando-a com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. E o que é esse bendito adultério? Significa ferir a fidelidade conjugal. Significa ferir uma grande imagem de Deus que nós temos neste mundo, que é o matrimônio, a sexualidade. E perceba aqui com isso que Jesus é um exímio médico, porque ele aponta para a raiz do problema. O problema da luxúria, que tem como uma de suas dimensões o adultério, não é apenas um problema de ordem externo, não é apenas a questão do ato externo, mas antes de tudo, o problema é interior, está no coração do ser humano, trata-se de um problema espiritual. Eu lembro
que há uns 12 anos atrás, na época da faculdade, 12, 13 anos atrás, eu tive uma grande crise com um problema de estômago. E aí eu fui no médico, o médico pediu que eu fizesse endoscopia e ele diagnosticou: a sua doença é gastrite. E ali ele me deu alguns remedinhos para amenizar os sintomas. Eu estava vomitando muito, todo dia vomitava, passava muito mal. E aqueles remédios ajudaram por alguns dias, mas não resolveram o problema. Aí eu precisei procurar um segundo médico, e esse era um bom médico, porque ele tentou encontrar a raiz do problema. Ele dizia: Leandro, eu preciso entender como é que você está se alimentando, conta para mim. Eu preciso entender, você tem dormido bem? Eu preciso entender como está o seu sistema emocional. E conhecendo a minha vida, ele chegou e dizia: olha, aqui está a raiz do problema. Se você não curar isso aqui, você sempre vai ter o seu estômago afetado. Então vamos atacar aqui primeiro, aqui é mais importante, não só os sintomas. É exatamente isso que Jesus nos ensina. Existe a luxúria, uma doença grave, séria, e nós não podemos ficar só nos sintomas. Nós precisamos ir para a raiz do problema. E onde está a raiz do problema? No coração do ser humano. O problema é um desejo doentio, chamado cobiça. De modo prático, pensemos no rei Davi, que caiu em adultério. O pecado de Davi não acontece somente no momento em que ele se deita com Betsabeia. Lembre-se, Davi viu aquela mulher bonita, foi tentado. E ele não parou aqui. Ele alimentou dentro do seu coração a cobiça. Ele começou a desejá-la. Inclusive, ele começa a perguntar para as pessoas quem é aquela mulher. Jesus está ensinando que neste momento a luxúria já entrou no coração de Davi. Essa é a raiz do problema. É um problema que está no coração. Uma doença de ordem espiritual. Outro detalhe que São João Paulo II nos chama a atenção, e é muito curioso, é que Jesus diz assim, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher. Jesus não descreveu exatamente qual mulher. Se é a mulher casada com outro, uma que é solteira, ou se é até mesmo a própria mulher que o homem é casado. Ou seja, São João Paulo II está nos dizendo que mesmo dentro do matrimônio é possível que haja cobiça, é possível que haja uma relação impura. Nossa! Agora o Leandro ficou louco, não é possível. Eu não acredito que eu escutei isso aqui na casa de oração. Você está querendo dizer então que o homem não pode desejar a sua esposa e a esposa não pode desejar o seu marido? Calma, gente. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. É claro que o esposo deve desejar a sua esposa. Isso é da vontade de Deus. É claro que a esposa deve desejar o seu esposo. O problema é o tipo de desejo. O marido deve desejar a sua esposa para se dar a ela, para que em Cristo ela seja completamente feliz, realizada e vice-versa. O problema é quando entre os dois há um desejo, aonde a busca do desejo é apenas uma satisfação egoísta. João Paulo II está nos ensinando que o matrimônio não deve nunca justificar a luxúria. Não é correto usar o marido ou usar a esposa. E aí ele traz uma questão interessante. É claro que nem sempre é isso que acontece, mas é uma realidade que pode ser percebida na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, geralmente a luxúria masculina é voltada para a gratificação física, enquanto que a luxúria feminina é voltada para uma gratificação emocional
à custa do homem. Claro que nem sempre, às vezes os papéis se invertem, mas na grande maioria das vezes é isso que nós vemos. Eu lembro, por exemplo, de outro dia, em que o Wilson estava aqui, ele dava um testemunho de que uma menina estava passando por cuidados de assistente social, porque muito jovenzinha, criança, adolescente de tudo, ela tinha uma vida completamente desregrada, vivia vida de striptease, esse tipo de coisa. E eles questionavam ela, mas por que você vive assim? Ela dizia, porque quando eu faço isso eu sou olhada. Ou seja, ela está buscando uma satisfação emocional. Então perceba, com tudo isso que nós estamos vendo, e com o auxílio de São João Paulo II, nós estamos percebendo que o adultério, que a luxúria, que tem como uma de suas dimensões o adultério, é uma doença gravíssima. Uma doença que se espalha pela humanidade, mas ela é tão sorrateira, tão perversa, que ela tende a adentrar até mesmo dentro daquilo que é sagrado e que é um grande sinal de Deus, no caso, o matrimônio. Cuidado com a luxúria, ela é grave. Diz para quem está do seu lado aí, ó, cuidado com a luxúria. De onde que vem essa doença desgraçada? Como nos ensinou o catecismo, nós precisamos olhar para o princípio, para o pecado original, para compreender a raiz dessa bendita doença. São João Paulo II, ele nos ensina a chamar o pecado original de o questionamento do dom. Anote isso, o questionamento do dom. Entendamos aquilo que ele quer dizer. O grito mais profundo do nosso coração, o anseio mais profundo que existe dentro de todos nós, é o anseio, o desejo de ser como Deus. Nós queremos ser como Deus. Nós temos o desejo de participar da vida divina em seu amor. Esse é o maior desejo que está dentro de nós. Não é exatamente isso que você deseja todos os dias? Uma vida inesgotável, uma vida maravilhosa, uma vida sem fim, uma vida que não acaba. Ora, isso é a vida de Deus. O maior anseio nosso é participar da vida de Deus. E a nossa alegria é que isso Deus nos dá como um dom. Deus nos fez para participar da sua vida. A vida que Ele tem, Ele dá a nós de forma gratuita, como um dom, como um presente. Façamos uma analogia com o matrimônio para compreender isso. Deus, no seu papel de esposo, se dá inteiramente à sua mulher, a igreja. A igreja, a sua esposa, por sua vez, ela deve, em primeiro lugar, se abrir ao dom que recebe do seu marido, o próprio Deus. Receber a vida que vem dele. Perceba que é, inclusive, uma analogia no campo do sexo. O homem se dá à mulher, a mulher se abre ao homem. Note que o matrimônio, a união sexual, mais uma vez, aponta para o grande mistério da nossa vida, para o grande anseio do nosso coração, que é participar da vida de Deus. Sendo que a primeira atitude nossa deve ser acolher a vida de Deus. O Senhor Deus trouxe isso para a humanidade, deu isso para Adão e Eva. E para que Adão e Eva vivenciassem esse anseio todos os dias, tivessem o seu anseio satisfeito, participassem da vida de Deus, Deus os pediu uma única coisa: que eles
não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que eles comessem, com certeza eles morreriam. É triste que a nossa língua portuguesa não capte os detalhes, mas na língua hebraica essa expressão com certeza morrerás é um superlativo. Na língua hebraica é como se repetisse a expressão morte. Com certeza morrerás a morte. O que significa isso? Existem dois tipos de morte. Uma morte biológica, física, e uma morte das mortes, ainda mais grave, que é a morte espiritual. O dia em que vocês comerem o fruto proibido, vocês perdem o dom de participar da vida de Deus. E onde é que deu tudo errado? Onde é que aconteceu todo o problema? Por trás da desobediência dos nossos primeiros pais, nós sabemos que existe uma voz sedutora que se opõe a Deus. É a voz da Nahash em hebraico, que é simbolizado, traduzido como serpente. Mas em outros textos da Sagrada Escritura, como Isaías e Apocalipse, é traduzido como um dragão. Existe uma voz sedutora de um ser medonho, pervertido, pervertor. Um ser de um poder maligno que age para matar. A Mãe Igreja nos ensina a chamar esse dragão, essa serpente terrível, de Satanás. Satanás é um anjo que em essência foi criado bom, mas na liberdade que recebeu de Deus, ele rejeitou participar da vida de Deus. Ele rejeitou o relacionamento de amor com Deus. Ele odeia a Deus. Ele odeia o amor de Deus. E todas as vezes em que ele nos ataca, o grande ataque que ele mira a cada um de nós é exatamente esse: nos tirar da participação da vida divina. O que ele quer para nós é exatamente isso, que nós não participemos da vida divina. E ele é astuto. Ele sabe que a união matrimonial, a união entre homem e mulher, é uma coisa que aponta diretamente para a participação da vida divina, é um grande sinal. Portanto, quando ele nos ataca, ele quer destruir em primeiro lugar a nossa relação com Deus e, como consequência, destruir a relação do homem com a mulher, para que a humanidade perca todo o sinal daquilo que é o maior projeto, participar da vida de Deus. Ficou claro a essência do ataque? Então, como é que isso aconteceu? Como é que ele formulou esse ataque? Primeiramente, nós sabemos, Satanás se aproximou da mulher, de Eva. E aqui São João Paulo II traz um ensino formidável. Ele diz que Satanás se aproximou primeiramente de Eva, porque ela, como esposa, representa toda a humanidade, no sentido de receptividade ao dom. A primeira coisa que nós, humanidade, devemos fazer é acolher o dom de Deus, a vida que Deus tem. E esse é o papel da mulher. Por isso que ele ataca primeiro a mulher, porque a mulher, nesse sentido, simboliza toda a humanidade. Perceba, a primeira coisa que ele quer destruir é a nossa capacidade de nos abrir ao dom de Deus, à graça de Deus, que é a vida de Deus mesmo. E como é que ele formulou esse ataque? Como é que ele realizou esse ataque? Ele se coloca diante de Eva e vai dizer para ela que se eles, os primeiros pais, comerem um fruto proibido, eles não morrerão. E diz, pelo contrário,
O dia em que comerem do fruto proibido, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa primeira expressão usada pela serpente, não morrerás, pode e deve ser entendida como uma chantagem. Imagine um ser medonho, poderosíssimo, forte, que bota medo em todo mundo, diante de você, dizendo: se você comer, você não morre. Ou seja, se vocês comerem, eu não mato vocês. Sabe essa vida natural que tanto vocês amam? Então, eu quero tirar ela de vocês. Mas se vocês comerem, eu não mato vocês. Podemos entender como uma grande chantagem da serpente, de Satanás. Só que ele não para por ali. Além dele fazer essa chantagem, logo em seguida ele vai dizer: se vocês comerem, vai ser bom para vocês. Aí o anseio do coração de vocês se resolve, porque aí vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós podemos ler esse ataque da seguinte forma: é como se o inimigo estivesse dizendo assim: se vocês comerem, vocês vão entender uma grande verdade, que Deus não ama vocês. Aliás, Deus nunca amou vocês, sabe por quê? Porque vocês estão numa enrascada. E a única coisa que é capaz de salvar a vida de vocês, que é o fruto proibido, Deus não deu para vocês como um dom. Vocês viram que vocês podem tocar tudo, menos num único fruto? Porque esse Deus não deu para vocês. Porque Ele não ama vocês. Vocês estão numa enrascada, porque Deus não quis dar tudo para vocês. Agora, a única saída é vocês mesmos comerem com as próprias mãos. Por que será que os nossos primeiros pais não gritaram por socorro diante daquele ser poderosíssimo? É simples. Estão tomados de medo. Lembra São João, primeira carta? O medo lança fora o amor. Mas não é só medo. Por trás disso existe um orgulho terrível. Adão e Eva não gritam por socorro, porque começam a confiar só em suas próprias forças. Como é que eu vou sair dessa situação? Estão tomados de orgulho. Resultado, Adão e Eva começam, seguindo a sugestão de Satanás, e começam a desconfiar do amor de Deus. Vão crescendo na desconfiança ao ponto de jogar para fora de si, entre aspas, o amor de Deus que existe no coração deles. É como se eles expirassem o amor de Deus do coração. Eles colocam para fora o Espírito Santo que existe neles. É claro que Deus sustenta todas as coisas como sustenta uma pedra, continua sustentando o ser humano, mas a relação de amor com Deus foi colocada para fora. E agora eles resolvem aquela situação por conta própria. Vamos comer o fruto proibido para não sermos ainda mais atacados. Perceba com isso que o comer o fruto proibido tem sempre algo de tomar para si. É o que São João Paulo II está nos ensinando. Tomar para si aquilo que momentaneamente eu julgo como um bem. Desde que o pecado entrou no mundo, se estabeleceu dentro de nós essa tendência de tomar para nós aquilo que nós julgamos como um bem. Você consegue perceber que em todo pecado que você comete, que eu cometo, aqui está a raiz do nosso pecado? Diante de todas as tentações que nós sofremos, ao invés de nós recorrermos a Deus, quando nós caímos em pecado, nós agimos do nosso jeito. E nós tomamos para nós aquilo que nós achamos que será um bem naquele instante. Vocês vão ver só. Eu vou ser feliz o dia
em que com os meus esforços eu passar naquela bendita faculdade, o dia em que eu tiver um diploma, o dia em que com os meus esforços eu tiver aquele dinheiro e conquistar isso, aquilo, o ser humano vive dessa forma, querendo tomar para si aquilo que ele julga ser bom, aquilo que ele julga ser um bem. As criancinhas precisam ser educadas, porque quando você coloca duas crianças, uma na frente da outra, com um brinquedo só, uma logo diz, daqui é meu. A nossa natureza foi ferida e essa realidade está dentro de nós. Mas aqui há algo importante a ser pontuado. É verdade que existe essa inclinação perversa dentro de nós, mas nós podemos escolher se nós vamos nutrir essa inclinação ou se nós vamos lutar contra essas inclinações. E você pode dizer para quem está do seu lado, a escolha é tua, se você vai nutrir essa inclinação ou lutar contra ela. Para concluir a nossa formação, o médico dos médicos, ele quer nos curar. E para nos curar, Jesus não estabeleceu mais regras. Gente, nós temos os 10 mandamentos, agora eu vou dar o 11º, o 12º, o 10º. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, para nos curar, ele se referiu ao interior do ser humano, ao coração do ser humano. É preciso que ele toque no interior dos nossos valores, naquilo que nos atrai ou naquilo que gera repulsa dentro de nós. Porque pense, a regra já estava ali, todos já sabiam dos mandamentos, mas mesmo assim não era suficiente, a humanidade estava tomada de luxúria. Ou seja, o ser humano só pode ser curado se o coração for mudado. E o nosso coração, na Sagrada Escritura, é o centro do nosso ser, a sede das nossas emoções. O nosso coração é a sede dos nossos desejos, a sede das nossas emoções, pensamentos, aflições. O lugar também onde será efetivadas as nossas escolhas. Se o coração não for mudado, o problema não se resolve. Então, qual é a única saída? Nós precisamos de um transplante de coração. Esse é o veredito do médico. Se vocês não se colocarem na fila de transplante hoje mesmo, e não acontecer um transplante de coração, você corre o risco de morrer para a eternidade. É o veredito do médico. Precisamos de um transplante de coração. De tal modo que quando o nosso coração for transplantado, a gente recebe um novo coração, que é o coração do próprio Cristo, capaz de amar a Deus e amar o próximo. Esse é o objetivo. Essa é a única saída. Mas aí eu pergunto para vocês, você, por acaso, já viu algum paciente fazer uma cirurgia nele mesmo? Você já viu algum paciente deitado na maca para fazer um transplante de coração e ele mesmo se operando? É claro que isso não existe. Ou seja, a boa notícia é que o médico, ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós não podemos mudar o nosso coração por nós mesmos. Então ele diz, a raiz do pecado está aqui, vocês já entenderam. E eu me coloco à disposição para operar vocês. Eu quero operar vocês. E quando ele diz isso para nós, nós fazemos logo uma pergunta para ele. Quanto custa? Quanto é que vai custar a tua operação, moço? Não é assim que o povo pergunta para o médico? Quando é que vai ficar? Porque nós pensamos que o Senhor só vai operar se nós cumprirmos todas as regras antes. Entenda isso. O coração novo que Cristo proclama
não nos é dado somente como uma tarefa, mas antes de tudo e em primeiro lugar, como um dom, como um presente. Primeiro ele transplanta o nosso coração, ele muda o nosso coração, e só depois disso a gente age de um modo diferente. Não é a lei que absolveu o nosso pecado, mas é a redenção de Jesus numa cruz. É graça. É graça. E aí João Paulo II ensina que a graça é um misterioso dom de Deus ao coração do ser humano. E esse misterioso dom de Deus ao nosso coração, ele permite que o homem e a mulher vivam um verdadeiro amor recíproco. Concluindo, preste bem atenção nesse detalhe. Adão e Eva se afastaram de Deus porque desconfiaram do amor de Deus. A cura é exatamente o oposto. O primeiro passo para a solução é a fé. Eu creio no amor de Deus. Essa é a fé que salva. A fé de quem crê no amor de Deus, expressa em Jesus Cristo. O Filho de Deus se fez homem e morreu por nós numa cruz, para que toda nossa pecaminosidade pudesse ser aniquilada. Ele ressuscitou dos mortos para nos recriar. Ele subiu aos céus com o seu corpo glorioso para nos inspirar, para inspirar os nossos corpos novamente com o amor divino que é o Espírito Santo. E então, lá dos céus, Ele sopra sobre nós aquilo que foi expirado da vida de Adão e Eva. Se Adão e Eva jogaram para fora de si o dom do Espírito Santo, o amor de Deus, agora lá do alto Jesus derrama sobre nós o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes eu e você fomos criados num ambiente legalista, porque a nossa sociedade é legalista. Nós aprendemos muitas vezes que nós só somos amados se primeiro nós merecemos. É assim o mundo da competição do trabalho. Você só é amado pelos colegas, pelo patrão, na escola, na sociedade, se primeiro você merecer. E essa mentalidade foi sendo incutida dentro de nós, e isso gera uma indisposição para acolher o amor como um dom. Mas entenda, Deus é um dom para todos nós. Deus é um dom para todos nós. Não crês que Deus é um dom? Pensas ainda que Deus é um tirano, um senhor de servos? Então conheça Jesus, porque o próprio Deus se fez escravo por nós, como diz Filipenses. Não crês que Deus é um dom, porque pensas que na primeira oportunidade em que virares as costas, Ele vai te chicotear? Então conheça Jesus. E saiba que o Verbo se fez carne e livremente deixou ser chicoteado por nós. Não crês que Deus é um dom? Então conheça Jesus Cristo e saibas que Ele diz: isto é o meu corpo, que eu dou a vocês como alimento, em cada santa Eucaristia. Não crês que Deus é um dom? Então conheça Jesus e veja que Ele morreu de braços abertos numa cruz. E os braços abertos dele numa cruz revelam para nós o quanto nós somos amados gratuitamente. Não persista na falta de fé. Arrependa e creia no Evangelho. Aqui está a cura. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus são efetivas. A cruz não é vazia. Nós não podemos esvaziar o poder que jorra da cruz. Da cruz jorra um poder capaz de nos salvar de todos os pecados, até mesmo a temível luxúria. Por isso, eu fecho
a reflexão nossa, dizendo que nós devemos estar atentos, porque nós precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho, para que se quebre a mentalidade, para que as pessoas entendam, em primeiro lugar, que o amor é um dom. É claro que nós precisamos, a igreja, ministrar os seus diversos exorcismos. É preciso expulsar Satanás daqueles que estão possuídos. Mas o grande exorcismo que a humanidade precisa hoje é o exorcismo da mentalidade. Nós precisamos entender que, acima de tudo, o amor é um dom. E quando nós acolhemos o amor como um dom, ali acontece a nossa cura. Por isso, São João Paulo II termina a nossa formação dizendo que à medida em que permitimos que essa graça nos informe e nos transforme, o Espírito Santo, então, ele impregna os nossos desejos sexuais com tudo o que é nobre e belo, com o amor. Ele impregna o nosso coração com o amor, porque ele estabelece em nós a vida no Espírito. Convido você a ficar de pé. A vida no Espírito é tão bela que ela nos coloca para viver acima da lei. Aquele que vai crescendo na vida do Espírito não precisa mais que ninguém fique falando: cuidado com a luxúria, cuidado, porque aquele que ama está acima da lei. Aquele que vive a vida no Espírito recebe um novo jeito de viver diante das tentações. Sem a vida no Espírito, nós só temos duas possibilidades. Quando a luxúria nos ataca, ou a gente satisfaz, ou a gente reprime. Reprimir talvez pareça ser a solução mais santa, mas a vida no Espírito nos dá outra opção. Quando nós somos tentados na luxúria, agora nós podemos submeter o nosso ser a Cristo e permitir que Ele nos crucifique. E à medida em que nós vamos fazendo isso, então o Espírito Santo vai dando nova forma aos nossos desejos. Nós vamos morrendo com Cristo e vamos ressuscitando com Cristo dia após dia, até que a cura plena se estabelece em nós. Comunidade Javenice, a nossa missão primeira para ministrar a cura é evangelizar, para que as pessoas tenham fé, promover a experiência de Deus e, claro, a consequente vida no Espírito, com todas as suas dimensões, para que nós e os nossos irmãos consigam se livrar da luxúria e viver a vida santa que o Senhor nos deu. De olhos fechados, com a mão no coração, já que tudo é um dom, vamos nos abrir ao dom de Deus. Vamos acolher o Espírito Santo. Vamos dizer que Ele é bem-vindo, ainda que eu não mereça, Senhor. Eu quero o Teu dom. A Tua graça para o meu arrependimento também é um dom e eu acolho essa graça, Senhor. A graça para aceitar o amor que jorra da cruz. Senhor, se Tu és um dom, dá-me hoje a graça de Te acolher. Nós, igreja, Senhor, nos faz verdadeiramente esposas. Dá a graça de nós acolhermos o dom, a vida divina. Refaz aquilo que nós jogamos fora, Senhor. Dá-nos a graça de aceitar.